A Deus nas alturas do céu. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nesta manhã vamos mais estudar uma lição bíblica dominical. É a lição número 4 para 26 de julho de 2020, editada pela CPAD. O tema é A construção do templo enfrentou oposição. Glória a Deus. EBD tem o melhor para você. Mas eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Você coloca Evangelista Aldo Porfírio e me ajude a semear também a boa semente, que é a palavra de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Querido, o texto áureo da nossa lição bíblica está em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. EBD, o melhor para você. Glória a Jesus. A leitura bíblica está no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, 6, do 11 ao 13, versículo 15, 16, do 21 a 24. Vamos ler junto aí. Eu falei livro de Esdras, capítulo 4, versículo 7, 9, do 11 ao 13, versículo 15, 16 e do 21 ao 24. Diz assim, ó. E nos dias de Artaxerxes, escreveu os Bilão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afazaquitas, Taberlitas, Afacitas, Arquevitas, Babilônio, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teu servo, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberá que aquela cidade foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá porção alguma
desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste, de mais uma vez, Senhor, ministrarmos a gloriosa palavra de Deus, que serve para a nossa edificação espiritual. Meu Deus, nos ajude, Pai Santo, nos ajude a disseminar, a semear a boa semente. Porque só do Senhor vem as boas dádivas e os dons perfeitos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta lição, sobre a construção do templo, ela enfrentou oposição. Normalmente, tudo que é feito para Deus enfrenta oposição. Porque existe o arqui-inimigo, aquele que procura colocar sempre tranqueira na obra do Senhor. E nesta lição, vamos estudar sobre a construção do templo, que enfrentou oposição, e é uma sequência da lição. Você pode ver as lições anteriores no meu canal do YouTube. Edinaldo, a paz do Senhor, meu amado, lá em Maceió. Se inscreva aí no meu canal no YouTube, Evangelista Aldo Porfírio. Veja bem, na lição passada nós vimos que o altar havia sido restaurado. E aí também houve a festa do tabernáculo, ela foi celebrada, né? E o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme você lê em Esdras capítulo 3. Então a vida espiritual dos judeus, a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. Mas, queridos, mesmo enfrentando oposição, nós devemos manter a confiança em Deus, apesar de todas as circunstâncias. Não podemos, em hipótese nenhuma, perder a confiança em Deus. Tópico 1 da lição fala: os alicerces do templo são lançados. Tópico 1 da lição. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. No subtópico 1 vimos o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Olhe, os sacerdotes, já aparamentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras capítulo 3, versículo 4. Então eles fizeram a festa, louvaram a Deus, glorificaram o seu nome, é a alegria de edificar aquele templo. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces, expressavam o sentimento com grande júbilo, glória, que as suas vozes se ouviam de longe. Tópico 2 do primeiro item diz a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio, aleluia, através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus.
Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A igreja de Deus é um mistério, conforme diz Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. Então, o homem natural não compreende os mistérios que envolvem a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Querido, o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. E ele o faz conforme a palavra de Deus. Tudo que Deus quer realizar com o homem, ele faz através da sua palavra. Por isso não podemos, nem devemos, nos afastar da palavra de Deus. Outra, o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é, aleluia, a morada de Deus. Então a igreja do Senhor é a morada de Deus. O Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. A agência de Deus na terra é a igreja. E Deus tem um trabalho para cada servo. E esse trabalho é a grande obra da evangelização ou da disseminação da semente ao mundo. Glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O tópico 2 fala sobre os samaritanos opõem-se à construção do templo. Subtópico 1 diz, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que fazia sempre oposição a Deus. Era um povo idólatra. Vocês estão lembrados? Quando Moisés foi orar, lá no livro de Êxodo, quando ele foi orar, né, que deixou o povo embaixo, eles fizeram um bezerro ali em Samaria e começaram a idolatrar aquele bezerro como se fosse Deus. Então o samaritano constituía-se inimigo de Deus. Era esse povo que deu muito trabalho, não é o povo de Israel. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Este era um descendente de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Segundo Rei, capítulo 17, 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Aleluia. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. Mas temia da sua forma. Temia de forma misturada. De forma que cocheava entre dois pensamentos. E Deus não aceita isso. Deus não aceita. Então, os samaritanos, eles tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou para a obra aquelas falsas notícias, porque a mentira é o forte do diabo. Até porque o diabo é o pai da mentira, né? Então quem mente tem um registro dele ali. Glória a Deus. Aleluia. Então as misturas de gente é muito perigosa. Porque Deus não é um Deus de mentira. Então a maldade dos inimigos dos judeus foram muito grandes naquela ocasião. Aleluia. Sabe, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplo de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. Irmãos, Deus não despreza o seu povo em nenhum momento. Não importa a situação em que você está vivendo, mas Deus sempre está ao lado do seu povo para o livrá-los, para o protegê-los. Aleluia. A própria
vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos nas histórias dos judeus. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o rei de Israel, levá-lo em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias, que era um rei que temia Deus, buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Oh, glória! Um só anjo destruiu 185 mil soldados, segundo o rei 19:30. Outra, nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Você vê o texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que guerreia nossas guerras. Nós temos um Deus que trabalha por nós, um Deus que nos defende, que nos protege. Então não há como temer o inimigo, né, aquele que nos afronta. Então são muitos exemplos da ajuda de Deus no passado, que deveriam ter inspirado os líderes do povo, não é, a resistência a esta maldade. Nós podemos ver assim, qual foi o motivo da falta de resistência dos judeus? Qual foi o motivo da falta de resistência dos judeus? Era de ordem espiritual. Veja o que? Zorobabel, que era o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Vê Zacarias 4:6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado deste inimigo. Porque as coisas de Deus não podem ser feitas por força. Eu mando, eu faço o que eu quero. Aqui é como eu quero. Não é assim. Aqui eu boto, aqui eu tiro. Não. Tá aqui, a obra de Deus deve ser feita sempre pelo Espírito Santo de Deus. Quantos conflitos não existem hoje na obra de Deus por conta da força, do eu mando, eu faço o que eu quero. Josué, nessa época, o sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. E não é o Josué aquele que tirou o povo do Egito, não, é outro Josué. Com sua veste manchada. Zacarias capítulo 3, versículo 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. O mistério da fé, querido, é guardado em uma pura consciência. Então não se tem força para o inimigo como estamos com a nossa consciência contaminada. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, eu vou ler. Glória a Deus. Diz assim, ó. Guardando a fé em uma pura consciência. Então o mistério da fé tem que estar com a consciência pura, purificada. Sem maldade. Glorificado seja o nome de Jesus. Então esses dois homens estavam sem força espiritual. Porque nós perdemos a força espiritual quando não estamos em obediência à palavra de Deus. O 4 fala sobre a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A reação dele qual foi? Terceiro e último tópico. Primeiro vem a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando. E agora? Onde está seu Deus? É como alguém questiona hoje Deus por conta dessa situação que o mundo está vivendo.
Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, no céu, sentado no seu alto e sublime trono, trabalhando e intercedendo, aleluia, para aqueles que te buscam. Depois vem a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia, entre aspas, e competente ação. Porém, o gozo de ímpio é de pouca duração. Sabe, irmã Esther, muita gente fica gozando, se regozijando, quando vê um servo ou uma serva de Deus em dificuldade. Quando vê um servo ou uma serva de Deus passando por provações. Mas a alegria do ímpio é passageira. Que Deus prova o justo para lhe dar benção, para lhe dar bons dias no futuro. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão, estão lembrados? Terminou em tragédia. Daqui a pouco morreu todos. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram muito mais. Então a alegria do ímpio é passageira. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Oh, glória a Jesus! Deixaram-se de dominar pelo desânimo. E aí, queridos, fiquem sabendo, o desânimo é uma das mais eficazes armas, irmã, usada por Satanás contra o crente. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não desanime na sua jornada. Não deixe o desânimo tomar conta de você. Quando o homem ou a mulher perdeu a batalha da luta, lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Mas alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu capítulo 1 e 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Perigo. Glória a Jesus. Perigo. Deixar de contribuir com a casa de Deus. Os irmãos sabem que a obra de Deus depende de nós que somos servos de Deus. Então, no tempo de Ageu, o povo deixaram de contribuir com a obra de Deus e começaram a se preocupar só com a sua própria bem. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, querido, aí termina essa quarta lição e vamos continuar a retomada da construção do templo na próxima aula, no próximo domingo, com a aula Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, a aula que vem você não pode perder, que é a continuação desta. Amém? Então, o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a tua luz, o Senhor tenha misericórdia de nós. Lembre-se, ânimo, coragem, vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Como você puder fazer, faça. Faça o máximo pelo reino. De minha parte, eu estou disseminando a semente, levando um pouco da semente de Deus para a nossa edificação espiritual. Amém? Mas eu vou dizer a você, vai lá, não esquece de se inscrever no meu canal lá no YouTube, Evangelista Aldo Porfírio. Olha, tem diversas mensagens para a nossa edificação espiritual. Me ajude a semear a boa semente. Amém? Evangelista Aldo Porfírio da Silva, lá no YouTube. Você vai assistir diversas mensagens. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar, meu Deus, pela graça que nos deste e mais uma vez ministrar a tua palavra. Abençoe, Deus, a todos os ouvintes, todos os internautas que interagiram, meu Pai. Dê-lhe graça para vencer, para que tenha ânimo, aleluia, e enfrentar a dificuldade que ora passamos.
porque o Senhor é aquele Deus que trabalha pelo seu povo. Em nome de Jesus, abençoe nosso campo eclesiástico, que é o Antônio, os dirigentes da igreja, os componentes da tua igreja no Brasil e no mundo. Oh Deus, que sejam todos abençoados e cobertos pela tua proteção, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Tenhamos um excelente domingo, uma excelente semana, no nome de Jesus.